Vamos falar sobre RDBMS na nuvem. RDBMS na nuvem refere-se ao uso de um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional RDBMS, que é hospedado e gerenciado em uma plataforma de computação em nuvem, em vez de ser executado em servidores on-premises, no data center da própria organização. Em essência, é a mesma tecnologia de banco de dados relacional que você conhece, como MySQL, PostgreSQL, SQL Server e Oracle, mas com a infraestrutura subjacente e muitas vezes o gerenciamento operacional fornecidos por um provedor de serviços de nuvem como AWS, Azure e GCP. Principais características e benefícios do RDBMS na nuvem. Infraestrutura gerenciada. O provedor de nuvem cuida da infraestrutura física, servidores, armazenamento, rede, bem como de tarefas como provisionamento, backups, patching, escalabilidade e alta disponibilidade. Isso libera as equipes de TI das tarefas manuais e permite que se concentrem mais no desenvolvimento e na lógica de negócios. Escalabilidade. As plataformas de nuvem oferecem escalabilidade horizontal. Adicionar mais instâncias de bancos de dados. E vertical. Aumentar a capacidade de uma única instância para lidar com o crescimento dos dados e da carga de trabalho. A escalabilidade pode ser manual ou automática. Alta disponibilidade e tolerância a falhas. Os provedores de nuvem implementam arquiteturas redundantes, replicação automática e failover para garantir que o banco de dados permaneça acessível mesmo em caso de falhas de hardware ou software. Segurança. Os provedores de nuvem investem fortemente em segurança física e lógica, oferecendo recursos como criptografia de dados em repouso e em trânsito, firewalls, controle de acesso e auditoria. No entanto, a segurança dos dados dentro do banco de dados ainda é uma responsabilidade compartilhada com o usuário. Economia de custos. O modelo de pagamento por uso, pay-as-you-go, pode ser mais econômico a longo prazo, pois você paga apenas pelos recursos que consome. Elimina a necessidade de grandes investimentos iniciais em hardware. Facilidade de uso e gerenciamento. Muitos provedores oferecem interfaces gráficas de gerenciamento, ferramentas de automação e serviços gerenciados que simplificam a administração do banco de dados. Serviços gerenciados. Além da infraestrutura, os provedores oferecem serviços gerenciados de RDBMS como Amazon RDS, Azure SQL Database, Google Cloud SQL, onde eles também cuidam de tarefas como backups, patching e otimização, deixando ainda menos trabalho para o usuário. Tipos de RDBMS na nuvem. Banco de dados relacionais gerenciados, Management RDBMS, serviços como Amazon RDS, Azure SQL Database e Google Cloud SQL oferecem instâncias de banco de dados relacionais populares, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, com gerenciamento simplificado pelo servidor. Banco de dados relacionais nativos da nuvem, Cloud Native RDBMS. Alguns provedores oferecem bancos de dados relacionais projetados especificamente para a nuvem, como o Amazon Aurora, o Google Cloud Spanner, que oferecem alta escalabilidade e disponibilidade. Banco de dados relacionais executados em máquinas virtuais VMs. Os usuários também podem optar por instalar e gerenciar seu próprio software de
BMS em máquinas virtuais, fornecidos pela nuvem, oferecendo mais controle, mas também mais responsabilidade de gerenciamento. Principais serviços de RDBMS: Sistema de gerenciamento de banco de dados relacionais, oferecidos pelos três maiores provedores de nuvem: Amazon Web Services, AWS, Microsoft Azure e Google Cloud Platform, GCP. Amazon Web Services, AWS. Amazon Relational Database Service, RDS. Um serviço de banco de dados relacional gerenciado que oferece suporte a vários mecanismos de banco de dados. Amazon Aurora, um banco de dados relacional compatível com MySQL e PostgreSQL, construído para a nuvem, oferecendo alto desempenho e disponibilidade. MySQL, uma popular base de dados relacional de código aberto. PostgreSQL, uma base de dados relacional de código aberto, poderosa e extensível. MariaDB, outro sistema de gerenciamento de banco de dados relacional de código aberto compatível com MySQL. Oracle Database, um banco de dados relacional comercial amplamente utilizado. E SQL Server, a base de dados relacional da Microsoft. Amazon Aurora Serverless, uma configuração sob demanda e escalável do Amazon Aurora, onde o banco de dados inicia, desliga e dimensiona a capacidade automaticamente com base nas necessidades da sua aplicação. Amazon Redshift. Embora seja tecnicamente um data warehouse, ele usa uma arquitetura baseada em PostgreSQL e é usado para análise de grandes conjuntos de dados. Microsoft Azure. Azure SQL Database, um serviço de banco de dados relacionais totalmente gerenciado, construído para a nuvem, com opções de implantação como banco de dados único, um banco de dados isolado ideal para aplicações modernas na nuvem, pool elástico, um conjunto de banco de dados com recursos compartilhados, otimizado para múltiplas bases de dados com padrões de uso variáveis, hiperescala, uma camada de serviço altamente escalável e de alto desempenho para cargas de trabalho exigentes. Azure SQL Management Instance, uma instância totalmente gerenciada do SQL Server na nuvem, com compatibilidade quase total com os recursos de SQL Server on-premises. Azure Database for PostgreSQL, um serviço gerenciado para o banco de dados Postgre de código aberto. Azure Database for PostgreSQL, servidor flexível, uma nova opção de implantação para PostgreSQL, que oferece mais controle e flexibilidade sobre a configuração e o gerenciamento do banco de dados. Azure Database for MySQL, um serviço gerenciado para o banco de dados MySQL de código aberto. Azure Database for MySQL, servidor flexível, uma nova opção de implantação para MySQL, que oferece mais controle e flexibilidade sobre a configuração e o gerenciamento do banco de dados. Azure Database for MariaDB, um serviço gerenciado para banco de dados MariaDB de código aberto. Google Cloud Platform, Cloud SQL, um serviço de banco de dados relacional totalmente gerenciado para PostgreSQL, oferece uma versão totalmente gerenciada do PostgreSQL. MySQL, oferece uma versão totalmente gerenciada do MySQL. SQL Server, oferece uma versão totalmente gerenciada do SQL Server. Cloud Spanner, um banco de dados relacional distribuído globalmente, altamente escalável e consistente. Ele combina os benefícios de consistência transacional de um RDBMS com a escalabilidade horizontal de um banco de dados no SQL.
AlloyDB for PostgreSQL, um serviço de banco de dados PostgreSQL totalmente gerenciado e compatível que oferece desempenho, escalabilidade e disponibilidade aprimorados em comparação com o PostgreSQL padrão no GCP. E é isso, pessoal.